Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Luciene. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como foi o meu processo de perda de peso. Eu não sou profissional da área da saúde, só estou aqui mesmo compartilhando como foi o meu processo de perda de peso. Caso você tenha dúvidas sobre alimentação, prática de exercícios físicos, procure o profissional da área. Em 2020, eu estava pesando 55 quilos, sendo que o meu peso ideal é de 50 a 52 quilos por conta da minha altura. Com a pandemia, eu comecei a trabalhar de casa. O meu trabalho já era muito estressante e trabalhando de casa isso piorou ainda mais. Também estava lidando com a enfermidade do meu pai doente em cima de uma cama já há algum tempo, lidando com as minhas próprias crises, toda essa ansiedade, todo esse cenário catastrófico que o mundo estava vivendo, aumentou os meus níveis de ansiedade lá nas alturas. E com isso eu comecei a descontar, claro, inconscientemente, na comida. Com o passar do tempo, eu fui engordando, as minhas roupas já não estavam mais cabendo em mim, as que cabiam não caíam mais tão bem, e é claro, isso foi afetando a minha autoestima. Eu já não tinha mais vontade de me arrumar, eu já não tinha mais vontade de ficar bonita. E eu sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre gostei muito de me arrumar. Então isso começou a afetar e muito a minha autoestima. E para piorar, algumas pessoas ainda comentavam assim: "Nossa, você tá fortinha, né? Você tá cheinha". Ou seja, aquela velha maneira educada de você dizer que alguém tá gordo ou gorda. E aquilo ali me deixava muito chateada, me deixava ainda pior. Antes da pandemia, eu já havia frequentado a academia, frequentei durante algum tempo, mas não me adaptei e saí. E durante a pandemia, já que eu estava em casa, trabalhando de casa, eu decidi tentar fazer exercícios pelo YouTube. E não deu muito certo, porque apesar de eu ter buscado, procurado, né, vídeos de exercícios para iniciantes, as séries dos exercícios, né, na verdade, não eram tão iniciante assim, pelo menos no meu ponto de vista, porque eu não conseguia executar as séries, então eu acabava desistindo. Foi então que em outubro de 2022, eu já bem satisfeita com a minha aparência, com o meu peso, inclusive a minha médica falou que eu precisava emagrecer porque o meu sobrepeso já estava me causando problemas de saúde. O YouTube me sugeriu um vídeo de exercícios, um canal de exercícios para iniciantes de 20 minutos. E aí eu bem cética, né? Eu decidi clicar no vídeo e assistir. E eu sinceramente achei os exercícios, né, as séries muito simples de se fazer. E aí foi quando eu decidi dar um voto de confiança e começar a fazer os exercícios. Ah, e no final do vídeo eu vou deixar aqui algumas dicas de como eu fiz para emagrecer e de como eu consegui incluir a prática de exercícios físicos na minha rotina. Então, se você quiser saber, fique até o final do vídeo. Esses exercícios aeróbicos que eu comecei a fazer, sugeridos pelo YouTube, apesar de serem muito simples, eu, como era sedentária, estava acima do peso, em alguns movimentos eu tive uma certa dificuldade. Então eu precisei adaptar para a minha realidade, para aquilo que eu conseguia fazer. Inclusive, ou eu precisava ir um pouquinho mais devagar, ou eu precisava dar algumas pausas entre uma série e outra, porque eu me sentia muito cansada. Vou deixar aqui na descrição os links dos vídeos que eu usei no início da minha jornada e outros também que eu fui incluindo ao longo do tempo, que super me adaptei, que super funcionaram para mim e que fazem parte da minha playlist até hoje. Além da prática de exercícios que eu comecei a adotar diariamente, eu também mudei a minha alimentação. Eu consumia muito açúcar, muito refrigerante, eu bebia Coca-Cola todos os dias, eu comia biscoito recheado todos os dias depois do almoço. Eu não tenho costume de jantar, então todas as noites eu comia pão, pão com algum acompanhamento. E às vezes não comia um só, comia mais de um. Também cortei o fast food que eu comia todo fim de semana e inclusive durante a semana também. Passei a comer mais legumes, mais frutas, mais verduras, ou seja, comecei a buscar ter uma alimentação mais balanceada. Comecei a beber mais água também durante o meu dia. A única coisa que eu não cortei foi o meu pãozinho da manhã, porque para mim meu pãozinho da manhã é sagrado. Vou falar para vocês, não foi fácil. Não foi fácil porque comer para mim já havia se tornado um hábito e comer coisas não saudáveis. E é claro, toda mudança de hábito é difícil no começo. Eu precisei me esforçar bastante, eu precisei dizer para mim, você não precisa comer isso. Você é mais forte do que isso.
E os especialistas dizem que para uma pessoa mudar os hábitos dela, pelo menos leva aí 30 dias. Ou seja, os 30 primeiros dias, realmente eles vão ser mais desafiadores. Pegando o gancho disso que eu falei, eu quero compartilhar uma frase que eu li uma vez de um autor muito conhecido chamado Hal Elrod. E ele diz assim: quando você escolhe fazer a coisa fácil em vez da coisa certa, está moldando a sua identidade, tornando-se aquele que faz o que é fácil e não o que é certo. Por outro lado, quando você escolhe fazer a coisa certa e cumpre seus compromissos, sobretudo quando não tem vontade de fazer isso, está desenvolvendo a extraordinária disciplina que a maioria das pessoas nunca desenvolve, necessária para criar resultados extraordinários. Depois de uma semana fazendo os exercícios diariamente, os exercícios já estavam mais fáceis para mim, meu corpo já estava mais adaptado, eu já não tinha mais tanta dificuldade, comecei já a fazer os movimentos e as séries com mais tranquilidade. Então, ao invés de fazer um vídeo de 20 minutos por dia, eu passei a fazer 2 vídeos de 20 minutos. Às vezes eu fazia um vídeo, terminava o vídeo, eu começava a fazer outro. Às vezes eu fazia um pela manhã e outro na parte da tarde. Depois de 10 ou 15 dias, mais ou menos, né, de fazer os exercícios diariamente, de mudar minha alimentação, eu comecei a ver os resultados. As minhas roupas que antes não cabiam começaram a caber e caírem bem em mim. E o mais legal de tudo, as pessoas começaram a notar e a perceber que eu estava emagrecendo. E assim, quando a gente faz um esforço e a gente vê o resultado dos nossos esforços, a gente se sente mais motivado a continuar. Então, de 61 quilos, 90 centímetros de cintura, vestindo o número 40, eu consegui chegar aos 50 quilos, 78 centímetros de cintura e hoje visto o número 36 em menos de 5 meses. Hoje visto as roupas que quero, todas elas caem super bem em mim. Vou deixar aqui as fotos do meu antes e do depois para vocês conferirem. Daqui um mês completa um ano desde que eu comecei a minha jornada. Continuo mantendo os meus 50 quilos, 78 centímetros de cintura e continuo vestindo tamanho 36. Continuo fazendo os meus exercícios, mantendo uma alimentação balanceada, mas agora já não é mais para emagrecer, mas para manter o meu peso e, é claro, continuar vivendo uma vida mais saudável. E agora, como prometido, vou deixar aqui algumas dicas do que eu fiz para emagrecer e para implementar a prática de exercícios físicos na minha rotina. Primeira dica muito importante: se você tem algum problema de saúde, é recomendável que você procure um médico para ele avaliar o seu caso, se você pode ou não fazer determinados tipos de atividades físicas. Segunda dica: antes de você começar a sua jornada de exercícios físicos, tire uma foto de você, do seu antes, para lá na frente, quando você for tirar sua foto do seu depois, você poder comparar as duas e se orgulhar do resultado. Terceira dica: anote num caderno a data de início da sua jornada. Anote também o seu peso e quanto você está medindo de cintura naquele momento. Faça isso uma vez por semana, sabe por quê? Porque assim você vai poder monitorar o seu progresso. E quando você tem a prova concreta de que você está tendo resultados, você fica mais motivado a continuar. Quarta dica: seja constante. Não adianta você fazer 2 horas de exercício uma vez na semana e durante os outros dias da semana você não fazer exercício nenhum. O mais importante aqui não é o tempo de exercício que você faz, mas a constância diária que você faz. Quinta dica: se você não conseguir fazer determinada série ou determinado movimento, tente adaptar para a sua realidade. Se precisar ir mais devagar, vá mais devagar. Se precisar dar uma pausa para respirar e beber uma água, faz isso. O importante é você não parar. Sexta dica: se você acha que você não tem tempo para fazer exercícios físicos, você não tem na sua agenda um espacinho ali para você fazer exercícios físicos, experimenta ficar um dia inteiro sem redes sociais. Você vai ver o quanto você tem tempo disponível de sobra para você fazer o que você quiser. Outra dica também é você acordar 1 hora mais cedo ou 20, 30 minutos mais cedo que seja do horário que você costuma acordar todos os dias. Você vai ver que você vai ter tempo para fazer exercícios físicos diariamente. Sétima e última dica é: tenha uma garrafinha de água separada para você. Porque quando você tem uma garrafinha só para você, você consegue monitorar o quanto de água você está consumindo durante o seu dia.
E a gente já sabe que água é extremamente importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Além de que a água tem inúmeros benefícios, né? A água, ela ajuda a desinchar o nosso corpo. Às vezes você nem tá gordo, nem tá gorda. Às vezes você tá inchado ou inchada. Então, a água, ela ajuda a diminuir a retenção de líquido. Outra coisa também, beba água em jejum. Você passa normalmente 8 horas dormindo. Então, quando você acorda levemente desidratado, porque durante esse tempo você não ingeriu nenhum tipo de líquido. Então, quando você bebe água em jejum, além de você hidratar o seu corpo, você também ajuda os outros órgãos do seu corpo a funcionarem bem. O intestino, por exemplo. Então, se você tem intestino preso, faz o teste. Passe a beber água em jejum. Faz disso um hábito. Você vai ver como é que o seu intestino vai voltar a funcionar normalmente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like porque ele ajuda a distribuir esse vídeo para outras pessoas. Compartilha também com os amigos e não se esqueça, se você quer ter resultados que nunca teve, precisa estar disposto a fazer o que nunca fez. Até o próximo vídeo.